Boa noite a todos. É um prazer estarmos aqui novamente para mais uma terça-feira especial de estudo do Evangelho, de estudo da doutrina espírita. Eu hoje não tenho muitos avisos para dar, não, né? A psicografia ainda está longe. Só avisando aqui que vamos ter aí, como é que é o nome do movimento lá, Geraldo? Ação social. Ação social que estão fazendo, né? Nossos irmãos em situação de rua. Isso. Então, que dia, data? Dia 29 de junho. 29 de junho. É o Então, último domingo do mês. isso, o último domingo do mês, 29 de junho, a casa vai estar realizando essa atividade social, né, de uma atividade fraterna de auxílio àqueles que moram na rua. Quem quiser vir ajudar aqui no tempo. Isso. Meio-dia, tá? Quem quiser comparecer pessoalmente para ajudar pessoalmente, doando seu tempo, colaborando. Quem não puder participar também, quiser participar doando, geralmente o Geraldo coloca uma lista das coisas que precisa para fazer essa atividade. Quem quiser colaborar, auxiliando com mantimentos, algumas coisas necessárias, pode auxiliar. Se não puder também, fala assim, mas eu não quero comprar porque não tenho tempo. Quiser auxiliar também, com dinheiro também, é só conversar com o Geraldo, né, e fazer o auxílio também financeiro. E também são três possibilidades, né? Ou auxilia dando algum mantimento, ou auxilia dando dinheiro, se quiser colaborar dando dinheiro, ou auxilia vindo e colocando a mão na massa mesmo aí, dia 29 de junho. Pode vir aqui no domingo, né? Domingo, meio-dia começa. Eles vão fazer várias coisas aí que são para distribuir. Marmitex, roupas também estão doando, né? Vocês estão recebendo tem roupa também, né, Geraldo? Quem tiver, inclusive, algum cobertor que não esteja nem usando, se quiser trazer para cá, a gente. Então, roupas, blusas, o que puder trazer, que a pessoa tenha lá, né? Se tem condição de uso, pode trazer aí que vai ser distribuído, tá certo? Lembrando sempre que no tratamento final, lembre-se, vai ser chamado por números, sigam a sequência numérica para ajudar na organização, na logística da fila. Passou pelo passe, vai, né? Segue em frente. E não esqueçam de trazer a folhinha de tratamento que vocês recebem quando vocês vêm para o tratamento, porque é tudo para facilitar a logística, né? Hoje em dia fala tanto de logística, né? Mas às vezes ajuda, porque facilita toda a atividade se todo mundo faz as coisas certinha, tá certo? O Júnior vai fazer a prece inicial, depois a minha amiga e companheira Inês vai fazer a palestra de hoje, vai trazer a nossa palavra do Evangelho. A Devanir vai fazer as vibrações e a Josete vai fazer o passe coletivo no final, tá certo? Então vamos dar continuidade. Boa noite a todos. Vamos dar início a mais uma etapa dos nossos trabalhos. Pedindo a Deus a presença da equipe espiritual, que a gente possa sair daqui bem melhor do que chegamos e possamos, através da palestra, dos ensinamentos da nossa querida Inês hoje, ou dos ensinamentos não, né, mas dos dizeres dela, que a gente possa aplicar no nosso dia a dia, para realmente, de fato, nos tornarmos melhores. E assim vamos iniciando os trabalhos de hoje com a prece do Senhor. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, que assim seja, graças a Deus. Vamos convidar então a Inês para a palestra de hoje. Boa noite a todos. Vamos nos sentir quentinhos, unidos aqui, né? E aí a gente se aquece nessa união fraterna. Boa noite para o pessoal da internet. Que possamos então iniciar nossos estudos, como bem disse nosso irmão, todos esses ensinamentos é para que a gente seja uma pessoa melhor. Ele falou tudo. Melhor em todos os sentidos, melhor com a gente mesmo, melhor com o nosso semelhante, melhor nas nossas relações, e assim vai, né? E hoje nós temos um tema lindíssimo, eu adoro falar sobre ele,
que é... Ele vai colocar aqui o tema. Estava aqui agora há pouco. Vou botar o vídeo, tirei. É. A parábola dos primeiros ou dos últimos lugares, que está no Evangelho de Lucas. O capítulo é o 14, versículo de 7 a 1. Então, nesse trechinho da novela Jesus, da TV Record, eles então apresentam essa parábola dos primeiros ou dos últimos lugares. Que eles estavam lá brigando por conta de uma almofada, né? Não, esse lugar é meu, você que se apresse, não sei o quê. Aí Jesus, então, começa a contar a parábola. Quando a gente chega num lugar, numa festa, num jantar, num banquete, na casa de quem quer que a gente vá, que a gente não sente logo na ponta da mesa, que a gente pergunta, onde eu posso me sentar? Ou vai lá para o final da mesa. Como a gente está numa casa, a gente não sabe onde é a ponta ou o começo da mesa, né? Eu sempre me pergunto, né? Onde eu posso me sentar? Aqui é lugar de alguém? Né? Eles sempre vão dizer, olha, senta aqui, ou senta ali e tal, né? Tem lugar que a gente vai que tem lugar marcado, né? Tá até o nosso nominho na frente, mas aí é mais chique, né? Mas no dia a dia é importante a gente se posicionar com uma questão de humildade, né? E não se achar que é mais importante que todo mundo, tem que sentar na poltrona do papai, né? Não, mas vamos nos humildar e aceitar. Então vê Jesus e fala que a gente ocupe o lugar mais simples, porque pode ser que o anfitrião nos convide a sentar num lugar de honra. Aquele que se humilhar ou se humildar será exaltado. E aquele que sentou logo na ponta da mesa, talvez chegue alguém mais importante e fale, olha, você pode dar o seu lugar para outra pessoa? Aí você, aquele que se exaltou, será humilhado. Então essa é a parábola que é muito linda e que nos traz importância e ensinamentos. A gente conseguiu assistir, então. Aqui já é a parábola em si. Haroldo Dutra, na tradução do Novo Testamento, ele vai falar que essa está dentro do trecho sobre humildade e hospitalidade. E ele vai dizer que os primeiros lugares são os primeiros reclinatórios, é o termo que ele usa, né? Que é o lugar de honra. E lá no Oriente é muito relevante o local na mesa. É muito importante. Aqui ainda é, mas lá no Oriente é mais ainda, pois evidencia a reputação e a posição social do indivíduo. Que tem aqui lugar dos mais jovens, lugar dos mais velhos, dos solteiros, dos casados, é uma coisa assim, é tudo bem organizadinho. E ele vai dizer também que as festividades de casamento na Palestina duravam muitos dias. Que núpcia, geralmente, as festas de núpcias, o banquete de núpcias, era para comemorar o casamento. E geralmente demorava vários dias o casamento. Ainda hoje tem umas festividades, pelo que a gente vê, que duram vários dias, né? O que trata principalmente essa parábola? A questão do nosso orgulho. Porque a gente se acha, já vai chegando, já vai pegando lá, né, o lugar de destaque. Já senta, já se coloca, né, então vai sair com os amigos, né? E já pega o melhor lugar lá na mesa. Ou então vai assistir um teatro, já quer pegar o melhor lugar de todos, sabe? A gente tem esse orgulho de achar que a gente tem o direito de ficar no melhor lugar, esse elevado conceito que nós temos de nós mesmos, esse amor próprio exagerado, né? Estado de alma que acaba com o sentimento de humildade. A humildade nos aproxima de Deus, o orgulho nos afasta. Essa sensação de superioridade em relação aos outros, que todos nós ainda temos. Nós falamos sempre a questão do orgulho, esse vício, que nós falamos sempre em muitas palestras aqui. Porque é muito importante a gente entender que lá nos primórdios, nas nossas múltiplas reencarnações, o orgulho ele foi necessário para a sobrevivência. Hoje em dia, as coisas mudaram. Jesus vem nos dizer que o caminho é o caminho da humildade, que é essa atitude de humildade, não é só a questão da aparência, é o que nos aproxima de Deus, ele vai dizer. Valorizamos nossas qualidades, nos esquecemos de Deus, portanto, o orgulho exagerado nos afasta de Deus, porque a humildade nos aproxima. E a humildade de pensamento, dos atos e das palavras, quando a gente menos espera, porque a gente está tão acostumado a agir com esse vício do orgulho, que a gente não percebe os nossos atos. Porque o orgulho, a gente está camuflado, está escondido na arrogância, na raiva, na mentira. A pessoa é tão orgulhosa, na indisciplina. Tudo isso é filho do orgulho. Aquele que é orgulhoso não obedece regras.
Tem que estar aqui às 7h30, vai chegar às 7:55. O orgulhoso não obedece regras. Aquele que tem o estado de humildade obedece às regras, não é arrogante, não é encolerizado, porque a humildade é a base para todas as virtudes. Tem um livro da irmã Sidufo que ela vai mostrar as múltiplas manifestações do orgulho. Todos nós o somos, é importante a gente ter essa consciência. E quanto mais rápido a gente perceber aonde ele está sendo manifestado em nós, melhor, para que a gente possa trabalhar e transformar esse vício do orgulho na virtude da humildade. Aqui ele vai falar também do egoísmo, né, que é o sistema do eu. O ismo é o sistema, o ego é o eu, que é tudo para mim, né? A gente gosta das coisas para nós. Esse amor exclusivo nos torna insensíveis. E essa é a consequência da inferioridade em que nós nos encontramos. Então, nós queremos tudo para nós. No trabalho, em casa, nas relações. A gente não compartilha o nosso tempo, os nossos sentimentos. O egoísmo é que nos torna indiferentes ao outro, ao nosso semelhante, à sociedade, né? Aos nossos vizinhos. E a indiferença que é o contrário do amor. À medida que evoluímos, vamos nos libertando do egoísmo e construindo essa sociedade de solidariedade e fraternidade que Jesus nos ensinou e vem nos ensinando a cada dia. Essa base dessa construção deve ser fraterna e solidária. É muito importante. A fraternidade é conseguirmos enxergar um ao outro como irmãos. Não achar que somos mais e nem menos. A humildade, ela é assim. Não nos coloca numa posição nem superior e também nem inferior. A gente sabe o nosso valor. A gente se coloca de forma humilde, assertiva, corajosa. A coragem, ela é filha da humildade, vocês sabiam? Quem tem coragem de se colocar, de se posicionar, de dizer não quando precisa, esse é humilde. Olha que bacana. Ele vai falar também da questão da vaidade, que também ela é filha do orgulho, que nos leva a essa grande valorização, de chamar a atenção, de querer ser mais. Por isso que a gente quer os primeiros lugares, né? Porque a gente é vaidoso, quer ver e ser visto. Queremos sempre estar em evidência. E nada tem a ver com o cuidado pessoal, tá? Essa vaidade em excesso, ela neutraliza os bons sentimentos. Olha só, ela é filha do egoísmo. É por isso que eu falei, são muitas as formas que o orgulho se manifesta em nós. O egoísmo é uma delas, a vaidade é uma delas, a arrogância, a indisciplina. Aqui nós citamos só algumas delas. Ele vai falar aqui da humildade, que eu adoro essa foto quando a gente fala de humildade, né? O gigante elefante se faz humilde diante do menino. É assim que... Ele perdeu a grandeza dele? Não. Ele se colocou numa posição linda para poder que o menino pudesse vê-lo. Jesus fez isso a todo instante. Ele entrou no sinédrio, lá naqueles lugares onde se reuniam os doutores da lei, e falou no mesmo nível que os doutores da lei. Mas também conversou de forma humilde, né, com a mulher lá do poço de água, com a mulher adúltera, com os humildes doentes. Ele não se colocou nem a menos que os doutores da lei da época, que ele sabia, mas também nem se colocou a mais, daquele que precisava desse tom de humildade. Então, a humildade é uma virtude caracterizada pela consciência das próprias limitações. Porque a gente quer ser mais do que a gente realmente é, né? Queria ter os olhos de não sei quem, a boca não sei o que lá, queria ser assim, queria que meu cabelo fosse assado. Quem tem cabelo liso quer cabelo crespo, quem tem cabelo crespo quer cabelo liso, quem tem... A gente nunca está feliz com o que a gente tem. Então, assim, consciência das nossas limitações, modéstia, reverência ao respeito, simplicidade. A elegância está na simplicidade, olha só. A simplicidade de ser elegante, elegante nas palavras, no dizer, no se comportar, no tratar os outros. É tudo isso que está tratando essa parábola dos primeiros lugares. Eliseu Rigonati, no livro O Evangelho dos Humildes, que é um dos livros muito lindos,
tem por aí também para vender, né? E tem também na internet. Ele vai dizer que a humildade é o sentimento que leva o homem a praticar o bem pelo bem. Muitas vezes a gente toma uma atitude e espera que todos estejam vendo. E se alguém estiver vendo, a gente vai contar. Olha o que eu fiz. Este é a atitude do orgulhoso. E a gente tem essa tendência. E está tudo bem. Nós temos que, lá no outro slide, ele falou, tem que reconhecer os nossos limites. Mas precisamos trabalhar as nossas virtudes, a virtude da humildade. Fazer o bem pelo bem, independente a quem. Isso nos torna humildes, nos torna simples, nos aproxima de Deus, nos aproxima de sermos mais saudáveis, mais felizes, mais plenos. É um estado interior que não se revela pela aparência. Já falamos várias vezes. Isso aqui, aquela pessoa humilde que está ali na rua. Ledo engano. Muitas vezes aquela pessoa é muito mais orgulhosa do que muitos de nós. Inclusive por isso que está na rua, porque não aceita seguir regras. Dorme na rua. Eu trabalhei muitos anos com moradores de rua. Mas por que você não fica lá no abrigo? Não. Tem horário para acordar? Não quero. Tem que tomar banho todo dia. Não gosta, né? A ausência do orgulho e do egoísmo, olha, é uma virtude que se apresenta com essas ausências. José de Souza Almeida, no livro As Parábolas, ele diz que nós temos que erradicar, o objetivo da parábola é erradicar de nosso espírito o orgulho e a vaidade, é realmente abrir mão, olha, abrir mão, a gente está se estrupiando todo, a gente não abre mão do troço. Porque nós ainda não entendemos que o caminho da verdadeira felicidade é através da virtude da humildade. Aí a gente não abre mão do trabalho, do cliente, da roupa, do sapato, da bolsa, disso, daquilo, porque, né? E isso nos impede de avançar. Os vaidosos é que têm o costume de ocupar em tudo as posições mais salientes. Por isso que nós explicamos no slide anterior o que era a vaidade. Porque José de Souza Almeida vai citar o vaidoso aqui. Alvo das atenções. A vaidade é uma das formas do orgulho. Aquela vaidade que nós comentamos no slide anterior. Não é a vaidade de cuidar do corpo que a gente tem que ter. Cuidar do corpo e da alma, não é assim que a gente aprende? Muito bem. Mas, para o plano espiritual, pouco valor tem os que praticam boas obras. Sabe, tem uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, ou 6, ou 7. Uma realeza terrena. Chefe, que capítulo que é? É uma rainha, que tinha sido rainha aqui na Terra, e que desencarna. E ela escreve: rainha eu fui entre os homens. Rainha esperava chegar no reino dos céus. Mas lá estando, encontrei muito acima de mim aqueles que eram meus súditos na terra. Eles eram empregados dela na terra, mas ao chegar no plano espiritual, viu que aquelas pessoas simples tinham muito mais luz que ela, estavam em estados bem mais elevados. Nossa verdadeira vida, onde é que é? A vida espiritual. Aqui não é uma escola, a gente vive dizendo que nós vamos retornar para casa. Chegando lá, a gente tem que estar com a nossa luz brilhando, para que a gente possa galgar voos mais altos. Para conquistar a salvação, há, pois, necessidade de conquistar humildade, abnegação e renúncia. A abnegação é algo muito bonito, a humildade já falamos. A abnegação é quando nós vamos fazer alguma coisa sem esperar nada em troca. Isso é ser abnegado. Fazer a obra pela obra em si. E renunciar muitas vezes ao nosso orgulho, né, que nós precisamos. Portanto, o roteiro para ser cristão é servir. Servir com amor, sem visar a interesse, sem visar a recompensa, sem visar aplausos. É servir por servir, pelo bem de servir. Dia virá que a gente não vai mais precisar, né, desses aplausos que hoje nos fazem tão bem. Mas, mesmo assim, ainda está valendo. Mesmo que eu faça o bem, esperando recompensa, esperando que o outro veja, quero que todo mundo saiba, ainda, porque vale pelo bem que a gente está fazendo.
Mas vai valer muito mais quando nós fizermos o bem, pela alegria de servir. Não é lindo isso? Só assim conquistará os primeiros lugares. Está em Mateus, palavra de Jesus. O maior dentre vós seja vosso servo. E Jesus ainda falou que o Filho do Homem veio para servir e não para ser servido. Mas a gente está sempre querendo que nos sirva. Ai, pega para mim. Ai, puxa ali a cadeira para mim. A gente está sempre querendo ser servida, né? Não está pronta a comida? Estou com fome. Não é assim? Mas a gente aprende, não é? Não é não? Aprende. Vencer a si mesmo. Não é vencer o mundo, mas nós temos que vencer a nós mesmos. A nossa principal atividade está em nós. Eu quero mostrar uma coisa muito bonita aqui para vocês, que está no próximo slide. É que Rodolfo Caligares, o livro é Parábolas Evangélicas. Com tal parábola, a parábola dos primeiros lugares, Jesus aconselha que cultivemos a humildade. Ok, já entendemos, né? Características essenciais do verdadeiro cristão. Porque o espírito é cristão. Se alguém perguntar para nós, né? Sou espírita cristã. Porque os espíritas acreditam em Jesus Cristo, certo? Aí vai dizer aqui, olha só que legal. Isso é muito legal. Não disputemos, pois, os lugares de destaque. Nem aspiremos a ser dos primeiros entre os que rendem culto às coisas transitórias. Olha que bacana isso aqui. Vocês estão conseguindo ver a foto? É que eu tenho que falar no microfone, porque senão o pessoal da internet não escuta. Eu vou pegar aqui o microfone. Não é assim? Na verdade, a internet está no outro lado. Você falando daí, pega bem. Ah, tá bom. Então aqui, olha só que interessante. Dá para ver? Aí, pessoal daí, dá para ver? Aqui é igualdade. Olha, nós colocamos 3 banquinhos para cada um. É igualdade? A princípio é. Resolveu o problema? Não. Equidade. Aqui não tem banquinho, aqui tem um, aqui tem 2, ó. Isso é equidade, mas essa é a realidade. O ideal não é a questão da igualdade. Não é o mesmo lugar para todo mundo mesmo. Cada um tem o seu. Não é o mesmo salário para todo mundo. Não é o mesmo cargo. São pessoas diferentes que requerem condições diferentes. Só isso, é diferente. Não é melhor ou pior. É disso que nós precisamos nos conscientizar. Que a gente está querendo o cargo do outro, a posição do outro, mas para nossa encarnação, para aquilo que nós precisamos, este é o meu lugar. Eu não tenho que ser diretor ou CEO, né? Ou dono. Eu posso ser filho do dono, que já está bom, né? Mas que eu fique no meu lugar, respeite o meu lugar e respeite o lugar do outro. Isso é equidade, isso é o ideal. Mas olha que bacana, o próximo slide, Rodolfo Caligares vai dizer: seja a nossa luta no sentido de eliminar as diferenças, que esse seja o nosso maior empenho. Olha que bacana o que mudou aqui. Igualdade, equidade e realidade. Mas o ideal seria a remoção de barreiras. Esse seria o mundo ideal. Onde ninguém tem lugar, né? Onde todo mundo trabalha por trabalhar, faz o bem pelo bem. Nós vamos chegar lá. Nós vamos chegar lá. Mas se a gente conseguir atender esse nível de equidade, a gente já está melhor. Então, Rodolfo Caligares ele dizia, olha, eliminar as diferenças seja o nosso maior empenho. Aproveitarmos as muitas oportunidades, porque as oportunidades virão. Elas virão mesmo, e é muito importante que a gente saiba aproveitar as oportunidades para poder eliminar essas diferenças. E não eu como uma coisa em casa, escondo para ninguém comer, porque aquele é meu. É muito importante a gente trabalhar nesse sentido de fraternidade, né? Vamos compartilhar irmanamente o que é para todos. Olha que bacana o que vem pela frente. Eu gosto muito desse livro, também tem aí na biblioteca ou na livraria, ou tem também na internet, que é Renovando Atitudes, do Espírito Hamed, que ele vai trazer uma importante reflexão, baseado na parábola dos primeiros lugares.
O título da lição é Teu Lugar na Vida. Qual o teu lugar à mesa? Não precisa responder, mas vamos pensando. Vamos pensando. Vamos pensando. Eu acho aqui, eu já não sei mais onde eu estou. Qual a tua posição no universo de ti mesmo? No universo de mim mesmo? Nossa, começou a ficar complicada, né? Nós somos aquilo que esperamos ser? Ou nós somos o que os outros esperam? Ah, me achei aqui. Nós somos o que os outros esperam que a gente seja. Será que o lugar que ocupas hoje é teu mesmo? Nossa, Hamed pegou pesado, né? A gente lê uma parábola dos primeiros lugares, né? Assiste o videozinho, poxa, que fácil essa parábola, né? Aí vem os autores e vão. Vem Rodolfo Caligares dizendo que a gente tem que eliminar as diferenças. Agora vem Hamed nos fazendo esses questionamentos, aí ele vai responder daqui a pouco, ele vai dizer, olha, nada pior do que te sentires deslocado na escola, na profissão, no círculo social, ou mesmo entre familiares, porque deixas parentes, amigos, cônjuges e companheiros pensarem por ti. Já contei para vocês aqui que eu tenho 61 anos, né? Não tenho nenhum problema de dizer minha idade. Foi com 40 e poucos anos que eu descobri qual era a pizza que eu gostava. Qual o sabor da pizza? Já contei isso para vocês? Porque eu sempre comprava pizza que o marido gostava, que a filha gostava, que a visita gostava, né? E para mim estava tudo bom, eu gostava de todas, né? Aí um dia eu me perguntei, mas qual é a pizza que eu gosto? Isso é um exemplo de tiquito, de pizza, né? Mas nas coisas de casa, nas coisas do trabalho, nas coisas da nossa vida, no nosso relacionamento. Nós estamos deixando que pessoas pensem por nós, não permitindo que Deus fale contigo pelas vias inspirativas da tua alma. Também não vamos chegar lá em casa agora e levantar a bandeira da parábola dos primeiros lugares. Agora aqui é só o que eu... Não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando de humildade, de entendimento, de nos questionar, de nos perguntar. Porque aquele que se conhece, ele se ama. E aquele que se ama, ele vai amar ao próximo. Porque ninguém dá aquilo que não tem. Como é que eu vou amar o outro se eu não me amo? É muito importante a gente se conhecer para saber quais são as nossas limitações. Ouvi uma vez um palestrante falando dessa parábola dos primeiros lugares. Ele contou assim que uma moça fez um jantar para a família. E ficou horas na cozinha, e fez pratos de forno, e de fogão, e sobremesa, e pôs a mesa, e colocou flores, e foi lá e tomou um banho, se arrumou, ficou toda cheirosa. Chegou perto do jantar, o marido passou mensagem dizendo que ia trabalhar, ia ficar até tarde, o filho que ia ficar na faculdade, depois ia não sei o quê, que não ia poder, a filha... Ninguém veio para o jantar. O que ela fez? Jantou ela. Abriu o vinho, colocou na taça, porque o jantar é para mim também. E ela se deliciou com o jantar. Porque o jantar era para ela também. Porque ela também merecia aquele jantar. Não era só para a família, era para ela. E é muito importante a gente respeitar os nossos desejos também. Saber que também nós somos filhos de Deus. Essa inadaptação que sentes é fruto de teu deslocamento íntimo. Por não acreditar em tuas potencialidades. Como você não conhece, não respeita as suas potencialidades, o outro também não vai conhecer, não vai respeitar. Nós somos muito melhores do que pensamos que somos, muito mais fortes, muito mais inteligentes, muito mais capazes, e que a gente tem medo, se esconde, né? Não! Vai lá, sacode, levanta a poeira, dá a volta por cima e se faz presente. Aquilo que você gosta, aquilo que você é, também é importante. Não é não? Por
Porque a gente valoriza muito o outro, no trabalho, em qualquer lugar. A gente acha, não, eu fiz aqui, mas não sei se ficou bom. Né? Aqui, olha, eu fiz o meu melhor. Pode não estar perfeito, mas eu gostei do que eu fiz. Ainda quero dar uma aperfeiçoada, mas olha que beleza. Valoriza, você já chega lá dizendo que está ruim. Não repara no arrozinho. Que arrozinho? Tem um cliente meu que fala assim, você faz um textinho? Não, textinho eu não faço não, eu faço o texto. Você quer? Textinho eu não sei fazer não, faz você. Acha-te incapaz, não por seres realmente, mas porque te fazes surdo às tuas escolhas. Isso vai reduzindo a nossa autoestima, né? Aí a gente fica com baixa autoestima. É engraçado esse nome, né? Ou autoestima negativa, sei lá. Olha que lindo. Sintonizando-te na verdadeira essência da humildade, que é olhar as coisas como elas são realmente. Não fazer de conta, se iludir ou achar que é mais do que realmente é. Nós, as circunstâncias que estão ao nosso redor e tudo ou mais. Ele vai dizer, a tua existência é responsabilidade unicamente sua. Não é culpa do governo, nem do papai, nem da mamãe, nem da vovó, nem do vovô. Desculpa aí, tá, gente? Porque é fácil de botar a culpa nos outros, né? Terapeuta que fala, né? Ah, porque mãe, né? Assim, tudo o problema é a mãe, né? A mãe e o pai. Uma peça de teatro que eu fui assistir, que era uma terapeuta, e ela foi atender Deus. Deus estava querendo uma sessão de terapia. Vocês viram essa peça de teatro? Ela falou assim, não, eu não posso te tratar. Eu falei, por que não? Eu falei, você não tem mãe? Vai culpar quem, né? É muito fácil a gente colocar a culpa nos outros, né? Não? Temos que tomar as rédeas de nossas vidas em nossas mãos. Se a coisa não está boa, nós que fizemos escolhas ruins. Né? Ou vai botar a culpa no signo? Ah, é o meu signo. Uhum. Ser humilde é auscultar a origem real das coisas, não com os olhos da ilusão, mas com os da realidade. E ele então pergunta, ele diz no final, quem encontrou o seu lugar, respeita invariavelmente o lugar dos outros. Aí não tem briga, não tem chabu. Cada um no seu quadrado, como dizem, né? Essa é a parábola dos primeiros lugares. Eu sei que falar de orgulho, vaidade, egoísmo e humildade, às vezes pega lá no estômago da gente, mas é muito importante que a gente pense sobre isso, que a gente reflita sobre o nosso lugar e que a gente se respeite, para que a gente possa ser respeitado. E ao se respeitar, nós vamos respeitar ao nosso semelhante. Muita paz a todos, até o nosso próximo encontro. Meus queridos irmãos, nesse momento vamos nos sintonizar com a imagem de Jesus e de Maria, nesta noite tão abençoada, que possamos doar aquilo que mais de melhor temos, né? Dentro do nosso coração. Vamos vibrar carinho, amor, vibrar humildade, equidade, para que possamos fluir melhor esse nosso mundo. E assim vamos vibrar por essa família universal, aquela que fazemos parte todos os dias, para que possamos ter em mente sempre a paz, a serenidade de Jesus. Vamos vibrar por todos os espíritos que nesse momento chegam a este planeta, para que possam estar definindo essa estadia por aqui. Vamos vibrar também por todos aqueles que retornam à pátria espiritual, à pátria eterna, para que possam chegar e ser acolhidos e ter o entendimento real de nossas vidas. Vamos vibrar
por todos os nomes que estão em nossas caixinhas de vibrações, tanto encarnados como desencarnados, para que possam receber tudo aquilo que foi devotado pelas pessoas que lembraram deles. Vamos vibrar por aquele que se diz não ser nosso amigo, para que a gente sempre tenha com ele, para ele, sentimento de concórdia e união. Vamos vibrar em especial por nossa Casa Nova Era, nossos mentores, nossos amigos espirituais, que aqui presentes sempre nos auxiliam, amparam, nos conduzem, para que possamos sempre pertencer e ser desta família espiritual. Vamos deixar uma vibração no ar, aonde que cada um de nós aqui pensemos, para alguém ou para algum lugar. Assim podemos silenciar para emanar essa energia de carinho, de amor. Vamos vibrar por todos aqueles que deixamos em nosso lar, que possamos encontrá-los da melhor maneira possível, que possamos dar sempre carinho e atenção àqueles que fazem parte da nossa vida. Pedimos licença, Senhor, para vibrar por nós mesmos, para que possamos entender a cada dia o nosso papel e o nosso lugar nesta encarnação, para que possamos sentir que estamos preparando para a próxima, que possamos caminhar a cada momento no caminho do bem, porque só através dele que nós chegaremos bem. Que assim seja, graças a Deus. E assim, neste momento, já estamos assim preparados para receber o passe dos nossos irmãos espirituais que nos acompanham desde o momento que nós chegamos aqui. E cada um de nós estamos sendo amparados por esses irmãos. Eles estão nos conectando, nos envolvendo em muito amor, iniciando neste momento a higienização do nosso ser, do nosso corpo. Vamos entrando dentro desse universo interior, envolvendo o nosso corpo físico, limpando todo o nosso campo áureo, retirando os miasmas, a dor. Vamos recebendo agora energias curativas, envolvendo a todo as nossas células, envolvendo essa enfermidade, ativando todos os nossos órgãos vitais, essas energias de amor e luz que rege nesse momento, nesse ambiente, vão nos harmonizando, vão nos acalmando, acalmando os nossos corações, acalmando os nossos sentimentos e realinhando todos os nossos centros de forças que nos faz nos manter no equilíbrio emocional. Vamos assim sendo revigorados. Cada um de nós está recebendo esse momento. Bálsamos salutares. E assim, nossos irmãos finalizam esse passe coletivo e que nesse momento pedimos a todos eles
que eles possam, nesse instante, fluidificar todas as águas que se encontram aqui, aqueles que se encontram conectados neste momento em seus lares também, que seja colocado nessas águas as energias curativas, física e espiritual. E assim, Jesus, agradecemos por esse momento de amor e de luz, agradecendo ao Pai Criador, agradecendo, Jesus, a todos os irmãos que aqui estiveram conosco nesse tratamento físico e espiritual. E assim, finalizo com a oração que Jesus nos ensinou, que nos leva a esse Pai amoroso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Porque vós é o reino, o poder e a glória, hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus e a Jesus. E boa noite a todos. Aqueles que vão tomar o outro tratamento, aguarde que vai ser chamado. E aqueles que vão para casa, que tenham uma semana abençoada, de muita luz e muito amor.